10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos entrando no ar pontualmente 21 horas. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Neste dia 26 de abril de 2023. 21 graus a temperatura consta nos termômetros aqui nos estúdios, em Gravataí, não nos estúdios, que estamos com um estúdio climatizado. Mas a noite passada tivemos chuvas, que foi muito bom, não foi chuva torrencial, para não destruir lavouras nem nada, e nós estávamos precisando e muito. Foi aquela chuva típica de arar, de irrigar a terra. Ficamos muito contentes com isso, o tempo continua nublado. E essa temperatura, a sensação térmica de um pouco de frio, né? Porque não estamos ainda adaptados. Estamos só no outono. Mas eu já começo pedindo que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo. Como sempre, estamos com esse estúdio aqui tão somente do preâmbulo. Temos ali o estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse, o estúdio 1, em que nós interagimos com vocês. Nossa sinopse hoje está recheada de notícias quentinhas do momento e de órgãos idôneos de divulgação. Também hoje é o dia do goleiro. Não posso deixar de enaltecer todas essas pessoas, atletas, agora homens e mulheres, que disputam no gol, que é uma posição muito ingrata. Se passa de herói em 1 minuto, se passa de herói a vilão. Mas todos vocês goleiros, e em nome dos goleiros todos, eu cito o nome do meu pai, Pedro Gonçalves Severo, que em toda a sua existência futebolística foi sempre goleiro, nunca jogou em qualquer outra posição, e teve muito destaque, principalmente nas cidades em que ele passou, ou seja, lá em Santana do Livramento, depois em Montenegro. Sempre foi o goleiro menos vazado, o goleiro mais velho na disputa, também nas Olimpíadas da Brigada, uma vez que ele era soldado da Brigada Militar. Então Pedro Severo tenha o nosso reconhecimento, mesmo que pós-morte, né? Mas em vida nós também o apreciávamos e muito. Parabéns, meu velho pai aí, que esteja onde estiver, receba, em nome de todos os goleiros, a nossa homenagem. Agora vamos às notícias. Preâmbulo dá uma luz do que nós teremos dentro da nossa programação. E dentre elas está que o Telegram, aquela plataforma, está suspensa pela Justiça e deve pagar uma multa de R$1 milhão por dia. Quem diz isso é o ministro da Justiça, o Flávio Dino. Também nessas votações lá no Congresso, na Câmara de Deputados, a bancada evangélica pressiona o IPL, não terá termo discriminação. Essa nova aí esse projeto que eles estão votando. Também o Capelli, que agora é o interventor, agora o titular do GSI, no lugar do general que se demitiu, ele exonera 29 servidores do GSI, depois de um pedido de Lula. Foi um pedido de Lula, nada vem de iniciativa própria. Ele já disse, qualquer atitude de qualquer de seus assessores ou ministros devem primeiro consultá-lo. Ele que dá as cartas. Também aquele grande jogador internacional, o Cristiano Ronaldo, estão aventando a possibilidade de um divórcio, mas ele deixaria a sua esposa, uma modelo espanhola, com uma casa de 45 milhões. Claro que o bom é que a gente tenha a união da família, mas se não houver possibilidade, a separação tem que existir, é normal. E como ele é
multimilionário, bilionário, com certeza essa casa seria muito bom e de grande valor para ela também, né? Que é graças a ele que recebeu todos esses valores, né? Também um relatório do projeto de lei das fake news será apresentado agora, já nesta quinta, uma vez que foi aprovado agora, de que ele entrou em regime de urgência para ser votado. Eu não vejo razão de tanta urgência nesse caso. Também a vacinação de poliomielite deve ser reforçada no Brasil. A CPI mista também para investigar atos extremistas de 8 de janeiro foi criada. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, entra com habeas corpus no Supremo após uma piora do seu estado de saúde. Ele continua preso pelos atos de 8 de janeiro e ele nem estava no Brasil. Também o presidente Jair Bolsonaro, que fez o seu depoimento na Polícia Federal, e ele disse que compartilhou sem querer um vídeo que questionava o sistema eleitoral. O presidente Lula hoje estava na Espanha e olhem o que ele disse. Não foi só na China que ele disse algo assim que estremeceu a nossa economia. Ele disse ser impossível investir no Brasil e sugere a empresários buscarem empréstimo na Espanha, pois ele estava na Espanha. E agora também ele já disse que vai falar com Emmanuel Macron, lá da França, para falar sobre o término da guerra Rússia e Ucrânia. E ele disse agora, está dizendo agora, no depoimento lá na Espanha, que não importa quem seja culpado, Rússia ou Ucrânia, essa guerra tem que parar. Mas a preocupação dele é muito simplória, uma vez que ele já disse em outra oportunidade, já se sabe quem é o culpado. Culpado é quem invade. E nesse caso foi a Rússia, que ele pôs a favor. E ele, numa outra intervenção, ele diz que a Ucrânia deveria ficar resignada e ceder os territórios ocupados pela Rússia para se tornarem parte da Rússia. Como ele disse que Taiwan, que está em litígio e problemas, que ele considera uma extensão da China, porque estava falando na China. Então o presidente Lula fala isso e, de preferência, o que alguém quer ouvir. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para a votação de um projeto de lei das fake news. Eles dizem que não, mas eu acredito que a fake news será uma censura total nas redes sociais. Pressionado também pela gasolina, a prévia da inflação oficial brasileira fica em 0,57% no mês de abril. O Brasil também queimou mais de 21% do seu território, mas isso é entre 1985 e 2022. O retrospecto é de muitos anos. Aí a gente acha uma aberração, mas são muitos anos passados. Com mais 3 óbitos, olha a preocupação na área da saúde, com mais 3 óbitos confirmados no nosso Rio Grande do Sul, registrou agora 14 mortes por dengue, só no ano de 2023, o que causa muita preocupação realmente. Quanto à saúde e alimentação, fiscais apreenderam 1,4 tonelada de alimentos impróprios para o consumo lá na cidade de Bagé. No Rio Grande do Sul também mais de 37 mil cestas básicas serão entregues a municípios atingidos pela estiagem no Rio Grande do Sul. A Ceasa, uma boa notícia na economia, registra 2,4 bilhões de valor comercializados em 2022 aqui
no nosso Rio Grande do Sul. Também foi a Polícia Rodoviária Federal teve êxito em apreender um furgão disfarçado de veículo oficial do Exército aqui no nosso Rio Grande do Sul. Foram presos 2 traficantes que transportavam 1,5 toneladas de maconha. Vinha de Cascavel, no Paraná, de onde eram esses 2 homens que foram presos, e viria com destino a Porto Alegre, segundo eles informaram para a Polícia Federal. Vocês não reparem também se eu não levantar muito o meu timbre de voz, que eu estou um pouco com problema de garganta, que à noite ela fica meio complicada aí, por isso eu não estou levantando o timbre de voz, estou tentando ser comedido. Pensei que talvez não houvesse nem possibilidade de fazer o nosso programa no dia de hoje. Mas em respeito a vocês que têm quase que por rotina, que segundas, quartas e sextas estarem conosco, então não podemos deixar de fazer o programa, a não ser por uma questão, um motivo muito maior do que esse. Enquanto tivermos condições, bons equipamentos, estaremos com vocês. Por exemplo, Porto Alegre ampliou o público de vacinação contra a gripe a partir dessa quinta-feira. Agora serão maiores de 50 anos. Também o porto da capital gaúcha, em Porto Alegre, registra um aumento nas movimentações de carga no primeiro trimestre deste ano. Também quanto àquela invasão que houve lá no 8, em depoimento, um major do Exército, ele deu uma explicação para a Polícia Federal que não tem muito fundamento. Ele diz que os manifestantes exigiram água durante a invasão ao palácio. E como eles estavam muito exaltados e ele temendo pela sua vida, então porque aparece nas imagens ele dando água para os manifestantes. Foi a explicação que ele deu. A mim não foi convincente, mas ele está depondo no inquérito lá da Polícia Federal. Ele tem que levar o convencimento ao titular do inquérito e depois à justiça, mas a mim não convenceu. Também o Conselho Nacional de Justiça pune um juiz que notificou o Exército para recolher urnas eletrônicas. Providências de justiça para a justiça. A crise no gabinete de segurança institucional deve atrasar a escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes entregou ele é o presidente do TSE, né, além de ser o ministro do Supremo. Ele entregou ao Congresso sugestões para a PL das fake news. O presidente Lula também, ele diz que conversará com o Emmanuel Macron sobre o acordo entre Rússia e Ucrânia, para que tenham um acordo. Agora, o presidente Lula vai resolver o problema daquela guerra que continua cada vez mais acirrada. O ministro do Desenvolvimento diz no Senado que tirar do mapa da fome é meta do governo do presidente Lula. Também um projeto obriga a presença, um projeto aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, obriga a presença de acompanhantes em consultas a exames que envolvam algum tipo de sedação em Porto Alegre. Isso aí é um primeiro passo nesse caso, segundo explicou o vereador que lançou o projeto, que toda vez para todos esses problemas que estão havendo de assédio sexual, alguma coisa, então, que as mulheres, se forem sedadas num procedimento, terão que ter um acompanhante, mas por enquanto é simplesmente um projeto. Também a União Europeia cria obrigações inéditas para gigantes da internet. O presidente do Banco Central diz não saber quando os juros cairão e que o presidente Lula tem o direito de falar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que concorrerá à reeleição, embora eu acredite
acredite que ele não tem possibilidade nenhuma de ser reeleito. Mas ele vai se candidatar. Política é dessa forma. A arrecadação também federal da Receita supera os 171 bilhões no mês de março. A inflação para o consumidor tem uma nova queda em Porto Alegre, mas ainda acumula uma alta de 3,68% nos últimos 12 meses. Agora, eu falando isso aí, me lembrou daquela economista da Rede Globo, ela que se cuide. Muitos artistas da Rede Globo estão saindo. A Miriam Leitão, agora ela é uma crítica também de política. A economia fica em segundo plano. E ela dizendo que a CPMI tem que ser formada, mas só que a outra CPI foi formada para ver as falhas em atos do governo. E essa CPMI servirá para defender o governo dos atos tomados, porque ela acha que a oposição vai combater muito na CPMI. Ela é um fracasso em economia e também um fracasso em política, porque seu ódio incomparável ao presidente Bolsonaro é manifestado. O Supremo marca para o dia 3 de maio o julgamento de mais denunciados por atos no 8 de janeiro. Enquanto isso, o ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal vota para tornar réus mais 200 investigados por atos extremistas. O Congresso também aprovou o projeto de lei do piso salarial da enfermagem e do reajuste dos servidores. Também os servidores públicos, não podemos esquecer que hoje os servidores públicos fizeram um protesto, públicos estaduais, contra a reestruturação do IP Saúde. Foi pela parte da manhã, eles se reuniram primeiro junto à sede do IP, na Borges de Medeiros, e depois se deslocaram encaminhada até a frente do Palácio do Governo. É uma nova iniciativa do governador Eduardo Leite, que quer retirar dos funcionários, embora dando reajuste zero, para cobrir o rombo do IP. E o protesto tem fundamento. Também o Grupo Zafari inaugurou hoje, em Gravataí, bem próximo aos estúdios da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, a primeira unidade de atacado e varejo. Também a Disney processa o governador da Flórida, Ron DeSantis, acusando-o de retaliação política. É porque o governador tirou a administração da Disneylândia e passou para o estado da Flórida. E ele diz que isso aí é uma retaliação política. E o Rei Pelé vira adjetivo sinônimo de excepcional e é inserido no dicionário Michaelis. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo e logo vamos para a nossa live, porque o pessoal já está ansioso e aguardando para interagir conosco. E é para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados
de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Agora sim, é ao vivo. É agora que estamos aqui. Vamos ter que falar de uma maneira moderada, porque a nossa garganta não está em condições plenas aí. Já estava interagindo com os amigos e até um espectador novo vindo aqui, Anderson, aqui da Morada do Vale 1, ele deve achar estranho, ele só responde na escrita que nada, aquele nosso sinopse ali é um preâmbulo do que nós teremos durante o nosso programa. Mas a razão principal é uma conversa entre amigos. E outra, aqui não temos senhoria. Ele já começou dizendo, senhor, não temos senhoria. Tudo aqui nós não temos discriminação de raça, cor, ideologia política, time do coração. Aqui são todos tratados com respeito. É assim que nós nos tratamos. É assim que o programa Pauta Livre se porta. Temos a nossa sinopse, mas vocês trazem o programa ou dirigem para onde quiser. Se não gostar do esporte, tragam outra informação. Nós estamos abertos. Esse fundo lindo, olha aqui, ó. Essa que lindo, essa imagem aí. E este é só o estúdio 2, cheio de neons. E logo nós teremos qualidade. Vou mostrar para vocês também o estúdio 1. Cada vez melhor a qualidade do nosso programa, embora que a minha garganta me cause um prejuízo. Mas enquanto a nossa saúde permite, a nossa emoção de estar com vocês permite, e os nossos equipamentos da melhor qualidade possível, e não é uma emissora profissional, não. É a Rádio TV Impacto Web de Gravataí. É uma emissora web. Não temos patrocinadores. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos ao estúdio 1, que o pessoal já deve estar preocupado. Mas será possível que o microfone na mão e ele não nos responde falando, só interagindo? E é para lá que nós vamos. Aqui é que nós estamos. Estúdio 1 da nossa emissora Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. O nosso amigo Alexandre Marques, co-irmão de divulgação, deu uma entrada relâmpago, porque tem outros compromissos que ele faz uma live ao vivo, a hora do apito, e faz comentários de jogos. É uma live de visão nacional e internacional também, porque é através da rede internacional de computadores, como é o nosso programa. Eles podem estar sendo visto neste momento do outro lado do oceano, e é isso que nos traz satisfação. Não é tão local quanto o Facebook, o YouTube é mais abrangente. E é por isso que nós temos que ter cuidado, inclusive que hoje já previu, em regime de urgência, que haverá aquela PL das fake news em regime de urgência, será votado. Deve ser lá ainda nessa semana. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado, não expressarmos tudo aquilo que nós temos vontade, inclusive na área da política temos que ser moderados e comedidos. Existem muitas restrições, o nosso programa, com certeza, até hoje ainda não foi, não fugiu às regras da internet, às regras de como deve se portar, mas tudo graças a vocês, que são espectadores de qualidade, e essa quantidade, embora não seja tão grande, nos traz muita satisfação. O Alexandre Marques diz assim: boa noite, Severo. Passando rapidamente para informar, é noite de Copa do Brasil. Estava no intervalo antes, quando ele interagiu, já faz algum tempo, né? Porque nós estávamos no preâmbulo. No intervalo, Brasil de Pelotas 1, o Atlético Mineiro 0. Também o Tombense 0 e o Palmeiras 1. Estou analisando pela página De Olho no Apito. E se houver uma mudança de score, mantenha um contato conosco. Inclusive o nosso amigo Zé Sanguiné, que já intercedeu, e ele está em recuperação, fez uma cirurgia no olho, mas nada de grave. Agora é só depois vai para outra visão. Mas ele diz que está conosco, e eu disse que se houvesse a possibilidade de interagir, que ele pedisse para a dona Beth, que é a sua companheira, parceira,
fiel escudeira, então é isso aí, Zé Sanguiné. Obrigado por estar conosco, mesmo na sua recuperação. O Luiz Henrique Reque Praga, esse sim é Niterói, Canoas. Ele diz assim: muito boa noite, amigos, e um grande abraço a todos do programa Pauta Livre. E entrou hoje pela primeira vez, já é um antigo conhecido nosso, e até eu pedi a identificação, porque tem muita gente que fica circulando na internet, maldosas, né, tentando denegrir as lives que estão acontecendo. Então, com isso, nós nos obrigamos a sempre questionar quem é que está conosco. E ele se identificou. É o Anderson Carlos Silva da Cunha. Nos deu um boa noite, meu querido amigo. E aí depois ele se identificou. Eu questionei, ele disse assim: é o Anderson Cunha, morador da Morada do Vale 1, assessor do vereador Paulo Silveira. Muito obrigado e muito grato por estar conosco. É mais um no programa Pauta Livre, é mais uma pessoa, e sempre é importante, pessoas que interagem conosco. Nós temos muitos espectadores, mas são pessoas que por alguma razão ou outra não interagem. Talvez por temor, não ter conhecimento pleno, mas o nosso chat é liberado. Nós respondemos com muito prazer. Isso aí é tão normal e tão comum, mas as pessoas não se aproveitam desse instrumento que serve para nos informar, e muito. Claro que tem situações embaraçosas, também tem para o lado do mal. Nós temos que ter coerência, perspicácia e ver o que nos ajuda e o que nos dá incentivo e aquilo que não. Então é por isso que nós temos que estar atentos, principalmente na área da política. Tem pessoas que dizem assim: eu não gosto de política. Não importa se gosta ou não gosta, nós não podemos ficar alheios ao que está acontecendo, seja qual for a nossa ideologia. Nós temos que defender os políticos que nós apoiamos, nós temos que defender a política econômica que todo país cuida em primeiro lugar da sua economia. É por isso que nós prezamos. Às vezes uma crítica que nós fazemos desagrada uma outra pessoa que tem um outro conceito, uma outra ideologia, mas nós temos que expor o nosso pensamento, claro que de uma maneira sempre comedida, inclusive quando nós estamos falando com amigos. Nós temos que cuidar para que não o ofendemos em hipótese alguma. O Alexandre Mais complementou, dizendo assim: amanhã às 20 horas, CSA e Inter, lá nas Alagoas, e também às 21h30, aí aqui na Arena do Grêmio, o Grêmio vai enfrentar o ABC. Ambas as partidas pela Copa do Brasil. Então, dupla Grenal amanhã, tem que estar torcendo. Gremistas e colorados, cada um a sua moda, tem que estar torcendo. E ele diz assim, o Anderson complementou, diz assim: muito bom acompanhar o senhor, sempre fazendo cobertura dos eventos da nossa Morada do Vale. E aí eu disse para ele que aqui não tem senhoria, porque quando nós temos muita formalidade no tratamento, às vezes a gente fica constrangido e não diz aquilo que gostaria de dizer aos amigos. Então ele diz assim: obrigado, meu amigo. É isso aí, sempre é bom esclarecer, e pedindo sempre que escrevam com letras garrafais, para que o âncora do programa não tenha dificuldade, que a nossa visão de septagenário pode nos trazer algum prejuízo e nós cometermos alguma gafe, e é o que menos nós queremos. Nós queremos espontaneidade, clareza e nas informações, e tudo o que está inerente do que nós falamos. O meu irmão Coronel Severo, o FIPA lá da Zona Sul de Porto Alegre, bairro Guarujá, e ele esteve de aniversário lá na segunda-feira, não compareceu, recebeu muitas homenagens, cumprimentos, mas ele tinha compromisso com seus familiares. E eu sempre digo, fica em segundo plano o programa Pauta Livre. Nós gostaríamos que todos vocês estivessem conosco o tempo todo, mas não podemos exigir isso. Nós temos que primeiro a pessoa tenha prioridade, sua família, seus amigos, seus eventos, como o caso dele de estar de aniversário lá na segunda. Mas fico contente que esteja aqui conosco no dia de hoje. E, inclusive, poderia até ter mandado um vídeo, mas lá naquela oportunidade ele mandou um vídeo, se preocupou com isso. Quer dizer, teve uma participação indireta no programa, embora não tenha conseguido interagir durante a live que estava acontecendo.
E ele também nos lembra que o Pelé virou palavra no dicionário. A definição, aquele que é fora do comum, excepcional, incomparável, único. E é isso aí, realmente entrou para a história o Pelé e nós não podemos deixar de exaltá-lo, que ele é conhecido no mundo todo como o rei do futebol. Isso não é uma consideração. Os argentinos querem dizer que poderia ser o Maradona, qualquer coisa, mas é incontestável. No mundo todo, o rei do futebol é reconhecidamente o rei Pelé. E por sorte nossa, ele é brasileiro. O Zé Sanguiné, agora sim, vou pegar o que ele interviu conosco, que nós vemos passando a grade de cima para baixo, para que não perdesse. Se você por acaso não for respondido, repita, venha novamente que nós temos que responder. O nosso público é seleto, é uma pequena quantidade, mas a felicidade que nós temos é poder responder a todos. Com a arma que eu tenho na mão, que é o microfone, mas vocês podem aí interagir conosco. O Zé Sanguiné disse assim: boa noite, pessoal, estou na área, em repouso de um procedimento ocular. É isso aí, eu disse para ele, se precisar de apoio, pede para a Dona Beth, que a Dona Beth está sempre à tua disposição, pois é a tua parceria, companheira, fiel escudeira, em momentos bons, em momentos ruins, claro que tu és um felizardo. Tem muito mais momentos bons na vida. Parabéns para ti, a tua família e a Dona Beth aí. Bom restabelecimento. O Alberi Nascimento Cardoso, esse sim, é lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, gremista ferrenho. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Estou assistindo o teu programa, mas estou de olho no jogo do Brasil de Pelotas. Acho que vamos fazer o crime no Atlético. E estamos torcendo, claro, estamos torcendo por ele, porque além do nosso co-irmão, que nós somos adversários, mas se for para disputar com outro, embora que a gente diga que não, sempre é bom que traga algum título, desde que não tenha muita corneta, né? Traga um título também para o nosso estado. Mas o brabo é aguentar a corneta, mas ela existe. A corneta é salutar, principalmente no esporte. Estamos torcendo pelo Brasil de Pelotas, com certeza. Agora também Zona Norte de Porto Alegre. Esta sim é a Janei Lima, é a esposa do nosso amigo de turma, Henrique da Silva e Silva. E ela diz que ele está assistindo junto com ela. E eu disse: Janei, dá um toque para ele, que ele diz que não é muito manso de internet, mas é tão fácil interagir conosco, por estar assistindo conosco, que tem outro assistente. Deve estar falando de longe, agora eu logo vou falar com ele. O Henrique é da turma CFA 72, que nós teremos lá na Grelhatos, na Vicente da Fontona, em Porto Alegre, aquele almoço que houve um intervalo de verão, e o primeiro almoço do ano de 2023 nós teremos lá no sábado. Grelhato, estaremos lá, e esse casal de nossos amicíssimos, a Janei e o Henrique. Muito obrigado, prazer estar conosco. Tá aí ele, é o Tenente Enoir, tenente não, delegado, que delegado, já vou colocar militar, ele foi lá no ano de 72, Santa Maria da Boca do Monte, mas agora é delegado de polícia, já aposentado, já prestou os seus serviços, e agora está aproveitando a vida. Diz alguma coisa também da tua esposa, Enoir, que está contigo aí. Qual a situação? Eu estou viúvo, a Covid me deixou viúvo e até agora eu não tenho uma companheira. Mas ele diz assim, Enoir, ele reside ali em Torres, né, no nosso Rio Grande, mas ele diz assim, daqui de Caldas Novas, um forte abraço ao colega e amigo Luiz Pedro e aos demais patriotas assistindo. Isso aí, Enoir, tu és o homem que está interagindo conosco mais distante. Nós temos sempre o nosso amigo também lá de São Paulo, o João Batista Romero, que hoje não intercedeu ainda conosco, mas agora tu está sendo espectador de mais distante que está conosco. Mas a internet nos aproxima, é muito bom. Aproveita, estar com o teu motorhome na mão aí, porque é muito bom e é salutar. Temos que aproveitar a vida. Não adianta, claro que temos que ter condições, não é só querer. Disposição, situação financeira relativamente boa, saúde, e tudo isso tu os tem, aproveita bastante. Agora o nosso amigo Chadeco, e ele dizendo assim, o João Carlos Chadeco,
mas conhecido no meio futebolista como o Chadeco. E ele diz assim: boa noite, Severo. Sábado já inicia o nosso campeonato lá da Vila Elza, da Lívia de Viamão. E hoje teve uma sacanagem e a culpa foi minha. O Luiz Carlos pediu para que fizesse uma arte, que nós sempre fazemos, e colocamos também dali na página dos Coroas de Canoas, da qual somos um dos administradores, e eu disse para o Luiz Carlos conferir. Me deu toda uma rodada, né, e times que muitos eu não conheço, e eu ignoro a rodada, e eu botei o Cosmos no lugar dos Dedo de Dama, que é o time do nosso amigo Chadeco. E ele se queixou, e eu assisti na rede que ele havia se queixado, e depois o Luiz Carlos falou comigo e eu corrigi. Mas a culpa, em primeiro lugar, foi meu. Mas ele que transmite, eu não conheço quase os times, não conheço os atletas, então eu faço o que a escrita diz. E às vezes eu sou enganado pela escrita. Ainda eu disse para ele para conferir primeiro, e ele intempestivamente editou. Mas foi corrigido. Até vou dar com o meu copinho muito delicado, vou dar uma hidratada na garganta, que eu já havia dito que estou com um problema na cara, a mosquinha na garganta, mas bem está bem, que foi a primeira, uma única tossidinha, e eu pensei que não havia possibilidade de fazer o programa. Mas vocês provocam a situação para que a gente tenha ânimo e vontade de fazer, passando todos os obstáculos. Então não é um probleminha na garganta, uma tosseira, o estar um pouco rouco que vai, uma tosse que vai nos prejudicar ou deixar que nós deixemos de estar interagindo com vocês. E o Chadeco disse assim: o nosso primeiro adversário será o Oriente, Dedo de Dama e Oriente, lá no campo da Tia Loló, em Viamão. É um nome estranho, mas é um campo bom, com pequenas dimensões, mas nós sabemos que realmente é um bom campo, e a parada é dura, e a primeira rodada tem que começar ali. O Zé Sanguineto também, que está sempre atento além do nosso programa no futebol, e já disse assim: o Corinthians 1 e o Remo 0, mas tem 2 gols de diferença. Ainda estamos com o Remo. Inclusive na notícia foi dito que o Corinthians está no tudo ou nada, é um dos times mais endividados do Brasil, do Brasil. E a situação dele não é muito boa, ele deve quase R$1 bilhão. E essa Copa pode amenizar. São 3.300.000, uma passagem de fase. Então já havia recomendação, muito cuidado com o apito amigo. E o Remo já havia vencido em sua casa por 2-0, e agora 1-0 ainda está levando a vantagem. Então é isso aí, mas o Corinthians está jogando o tudo ou nada. E o Zé Sanguiné cumprimenta o Chadeco através do nosso programa. Ele diz assim: aí, Chadeco, tem uma ótima estreia no campeonato Dedo de Dama, que enfrentará ao Oriente. Agora sim, o Jorge Antônio dos Santos, o nosso emissário, primeiro era dos Guerreiros Chavante, agora lá dos Guerreiros do Martinica, está dizendo assim: boa noite a todos, sucesso na jornada. Agora sim, Betão, esse é o nosso amigo Betão, lá de Marisul, litoral norte do nosso Rio Grande, líder comunitário. Ele está dizendo: boa noite, amigos, cheguei, tá fora o Brasil de Pelotas, tomou o empate. Mas ainda não terminou a partida. Caso venha a terminar, diz alguma coisa para nós, que nós estamos acompanhando. Agora sim, também o Alcides, esse é Porto Alegre também, o Alcides Almeida Correia, aquele que nós indicamos que é o Almeida Contabilidade, que ainda está em tempo de fazer o seu imposto de renda, ainda não passou o prazo. E ele disse: boa noite, amigos, acompanhando o encontro, ótimo programa a todos. E ontem ele esteve lá na SSTBM falando conosco, deu uma passada ali, foi nos cumprimentar, e eu agradeço muito o nosso amigo Alcides, que esteve lá simplesmente que eu digo que seria ir lá cansado de ter trabalhado o dia todo, mas foi lá e nos encontrou, nos apertou a mão. Então fiquei muito contente, além dele estar conosco no programa hoje. Então, muito obrigado por estar conosco, Almeida.
O FIFA, o Coronel Severo, diz assim, ó, não assistiu ao programa Pauta Livre ao vivo no dia 24, mas assisti logo depois. Um abraço a todos e um bom programa. Muito obrigado, FIFA, é isso aí. Inclusive, agora eu usei a estratégia de que eu faço uma gravação do programa e insiro no nosso canal do YouTube de Pepe Severo, ou Luiz Pedro Severo, que por uma razão ou outra, o YouTube teria que dizer o título exatamente do programa e assistir lá num outro lugar que não no nosso canal. Então agora eu uso essa estratégia e ela que eu boto ali no Facebook para divulgar, eu não coloco o original. O Jorge Antônio, muita oportunidade, e ele já coloca na página dos Coroas de Canoas. Mas eu já faço da nossa Rádio e TV Impacto Web de Gravataí e no meu canal ali do Facebook. Mas o YouTube, como não deixa ali, então eu insiro novamente, que às vezes a pessoa me cobra, pô, esse programa Pauta Livre não está no teu canal. Daí eu coloco e é o que tu deve ter visto. O Betão diz assim, avisa aí pro Sanguiné que me cornetou. Corri 26 quilômetros, poxa vida, face de 6,41. Sei que falta muito no sábado. Passado fiz 35 quilômetros em 3 horas e 35 minutos. É isso, está com uma equipe aí que está te dando todo o apoio de alimentação, de orientação e tudo aí para o ano que vem, na tua faixa etária, tu é capaz de trazer esse título aí, Betão. É isso aí, então, viu, Zé Sanguiné? O Betão te deu só uma palhinha do que ele está fazendo aí. O homem está com uma equipe técnica à sua disposição. Vai ser grande logo depois. Por enquanto ele corria sozinho, por hobby, por vontade própria, disputou algumas competições, mas agora ele está com uma equipe à disposição. É isso aí, ó. Tá fora o Brasil, fim de papo. Então já deu ali, aquela torcida é ferrenha, mas segundo o Betão nos disse, o empate tirou o Brasil da Copa do Brasil e com isso ele perde 3 milhões e 300 mil, que é muito dinheiro para um time do interior. Talvez para Grêmio e Inter não seja uma grande importância, mas sempre é o caixa, né? Porque na real essa Copa, além do título levar ali a Libertadores, a razão principal é ônus, é dinheiro. E é por isso que principalmente um time do interior, valores desses não é de se jogar fora, mas então vacilaram. Mas é que o Atlético Mineiro também está com um time bom, embora seja contestado, mas equipes do nosso interior, comparados com o Grêmio, com Rio e São Paulo, a dupla Grenal já está passando um trabalho. E lá eles estão bem mais evoluídos que nós, embora que o provincianismo não entenda dessa forma, mas nós que entendemos de futebol e acompanhamos, nós sabemos. Como também nós temos que dizer que o Brasil está a qualidade técnica muito abaixo da Europa. Temos que reconhecer, não tem jeito. E a condição técnica aqui do gauchão, como nós vimos, como tem muitos times do interior, não são o termômetro para que dispute, que venha disputar um brasileiro, para disputar uma Libertadores. Mas o futebol nem sempre ganha o melhor. Então tem que fazer esforço e tudo, inclusive que amanhã jogarão a Copa do Brasil, o Maurício, que é o goleador do Inter, e o Mano Menezes não vê dessa forma. Já disse que amanhã ele continuará no banco de reservas. Eu não sei se é estratégia, ou ele evolui ou mais entrando no segundo tempo ou entrando depois. Talvez seja uma estratégia, mas isso quem define é o Mano Menezes. Ele ganha muito para isso e não somos nós que temos que nos preocupar. A nossa preocupação tão somente é torcer para o nosso time do coração, que eu torço para o Inter, que o Betão também é colorado, o Jorge Antônio é gremista, o Lauri é gremista, todo esse pessoal, o Coronel Severo, meu irmão, é colorado. E o Zé Sanguiné está dizendo aí, ô Betão, não era corneta não, e sim aplausos, até porque tu é septagenário e gostaríamos nós de estar com toda essa condição física que tu tens aí, Betão. E é por isso que diz o Zé Sanguiné, nós só torcemos um pelo outro, assim são os amigos.
A vitória dos nossos amigos são as nossas vitórias. Nós temos que pensar dessa forma. Vou lá no Estúdio 2. Hoje não disse quase nada do nosso da nossa sinopse. Mas também eu não posso deixar de também dizer Almeida Contabilidade. Ainda está em tempo de fazer imposto de renda. Se você ainda não fez, o Almeida está aguardando. Aí está os meios que ele oferece àquelas pessoas que são ou serão seus clientes. Vamos falar sobre o Almeida Contabilidade, a quem nós indicamos. Amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, é com vocês o assunto. Nós temos uma indicação para fazer a vocês. É na área da contabilidade. É o escritório Almeida Contabilidade. É um local onde presta assessoria contábil, também assessoria tributária, escrita fiscal, departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresas. Funciona de segundas a sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas. Na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, número 118. O bairro é Aparício Borges. Claro que é em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande. Referência fica ali próximo à Academia da Polícia Militar, também próximo à Associação dos Cabos e Soldados, ou ali a região que é chamado como a Volta da Cobra. Também, você falando com o Almeida, ele dá assessoria pelo WhatsApp. Dúvidas que vocês tiverem sobre o imposto de renda pela pessoa física, também sobre precatórias, empresa MEI, tudo de uma maneira gratuita. Você vai manter contato. Os telefones pelo WhatsApp, DDD 51, o 999 65 7380. Também pelo DDD 51, o fixo 211 28882. Também por outro celular, DDD 51, pelo 993 45 8177. E outra, agora dia 15 de março, já começaram as declarações do imposto de renda. E o Almeida, para dar um bom atendimento aos senhores e também um agrado, está dando um brinde surpresa. Tudo isso para agradar a você, cliente, que com certeza, ao receber esse serviço, vai indicar aos demais, porque qualidade tem e nós conhecemos esse serviço e indicamos a vocês. Então, mantenha contato e, se necessário, e com certeza vai ser do seu interesse, solicite a prestação do serviço. Ele está aí à sua disposição. Almeida Contabilidade. Até uma outra. Aqui voltamos aqui, sempre medindo, comedindo na voz ali, para que não afete o nosso desenvolvimento. Mas vou dar uma passada lá no Estúdio 1, porque o senso crítico do Betão está aguçado. Comentarista de futebol, narrador de futebol, e ele está com a língua afiada. Nós temos que ser até comedido na expressão dele. Diz assim que estão fora de forma. Lá do Atlético Mineiro, o Patrick e o Hulk, que estão numa forma bem diferente do que seria o ideal de um atleta. Ele também diz assim que o Heber na zaga, baita furo. É isso aí, mas esses aí homens venceram o Brasil de Pelotas. Por isso que eu digo, o interior, comparado com esses times, teria que sobrepor muito, e a dificuldade é muito grande. Além de que não ter jogadores caros, porque o futebol hoje não se faz mais da zona como se fazia antes. E regular o ganho dos jogadores é impossível. É o mercado da bola que diz, são jogadores que não jogam nada muitas vezes, mas ganham bem. E se não tiver uma boa remuneração, não vão jogar no seu time. E com certeza esse time também não vai conseguir nada na competição. O futebol é dessa forma, embora que a gente critique, mas o mercado da bola dessa forma é muito valorizado. E valorizado por cima
de jogadores que não merecem ganhar o que ganham. Só o Mário Fernandes ganhava 500 mil. E o que ele jogou? E apareceu. E segundo o Mano disse, ele era o terceiro reserva. Então é o mercado da bola, não adianta nós contestarmos. Temos que torcer, querer que o nosso time do coração ganhe, mas é inevitável. Mas vou dar uma ida ali no Estúdio 2 para dizer alguma coisa também da nossa sinopse. Lembrando funcionários públicos estaduais que hoje nós tivemos protesto contra as atitudes do saneamento, enxugamento do IP Saúde, tomado pelo governador Eduardo Leite. Mas ele já mostrou que está pouco ligando para funcionário público. Reajuste zero, e agora com o aumento das taxas do IP Saúde, até pela faixa etária, principalmente a taxa maior, quando a pessoa mais precisa do IP Saúde, quando contribuiu uma vida toda, mas ele sempre combate os aposentados. Inclusive ele faz um jogo de terrorismo, incentivando os da ativa que os aposentados são os culpados dele não dar um maior reajuste. E agora com essa nova estrutura que ele montou do IP, além de cobrar dos dependentes, que as pessoas mais velhas normalmente têm mais dependentes, a partir dos 59 anos, a taxa é uma exorbitância. Diz ele que quer que o IP Saúde concorra com outros institutos de previdência, mas o IP não tem que dar lucro. Nós já disse, a solução já está dita, eu já dei a opinião para ele. Não pega o erário que é pago descontado à vista, todo mês no contra-cheque dos funcionários públicos, e não bota em caixa única do IP, do Estado, repassa o IP. Aí o IP vai ter condições de dar reajuste aos médicos, de angariar novos médicos, melhorar a sua estrutura. Mas isso ele não quer fazer, ele quer arrecadar. Arrecadar é a ganância dos governos, principalmente o de agora, o atual. E eles querem tirar dinheiro da onde for possível. Assim são eles. Vou lá no Estúdio 1 que o Betão intercedeu conosco, e ele diz assim, ó, glúteos grandes, Patrick e Hulk. Essa expressão cabe bem. Essa aí podemos ler na íntegra, Betão. Temos que ter cuidado, ainda mais que agora vem a PL das fake news. Mas Deus o livre, o nosso programa não pode ficar fora do ar um minuto sequer. Nos causaria um grande transtorno. E o Betão até hoje ele não está recuperado, dormindo cedo, aí se recuperando. Será que é orientação médica? Normalmente ele levanta bem cedo, levanta com as galinhas, que é a nossa expressão, coisa que eu não gosto de fazer. Mas sempre é bom, eles recomendam que a pessoa deva deitar cedo e acordar cedo. Eu faço bem ao contrário, eu durmo tarde e levanto tarde. Quando eu passo a minha caminhada, agora meio ruim da garganta, deixei de fazer mesmo, que hoje amanheceu chovendo, mas a gente tenta fazer dessa forma. Mas nem sempre nós não temos aquele incentivo moral, e às vezes deixamos para lá. Mas Deus o livre, eu não consigo quase caminhar, apesar que a Covid que me deixou meio mal das pernas, mas eu invejo, no bom sentido, que tu tenha todo esse vigor, essa corrida, e até se preparando para essa maratona que acontecerá o ano que vem, que o teu pensamento hoje já é direto nela. Parabéns, Betão, continue com essa vitalidade e com essa saúde. O Zé Sanguiné já avisou, não foi corneta, ele também te inveja no bom sentido, pelo vigor que tu tens. Volto aqui ao Estúdio 2 para dizer alguma coisa da nossa sinopse, 21h59. Também a comitiva do presidente Lula, hoje ele estava em Portugal, mas a comitiva a Portugal causou um escândalo até entre os políticos lá de Portugal. A comitiva dele com 2 aviões, 75 pessoas, 22 veículos à disposição, e não eram veículos comuns, e um hotel 5 estrelas ao preço de 22 mil a diária, é terrível. Se você acha que a coisa está ruim aqui, imagine em Porto Príncipe, lá no Haiti, onde a Força de Paz do Brasil já esteve lá e deixou os haitianos entregue às traças, como disse. Uma luta entre gangues nas ruas está cada vez
mais acirrada. Por exemplo, uma patrulha do governo, ele parou um ônibus com integrantes de uma gangue, diziam que era de uma gangue, né, com 14 homens. O povo tirou os soldados ali, linchou os homens e ateou fogo sobre eles. 14 homens foram mortos, linchados e atearam fogo nele. É a crise que está lá, o povo não aguenta mais a luta de gangues e o governo não consegue conter toda essa violência. E para terminar, 22 horas, embora que tenhamos começado 2 minutos após, mas vamos encerrar pontualmente 22 horas. Para terminar, numa tarde, uma fala de Lula na Espanha hoje, ele pediu palmas a ele, porque o público não teve a iniciativa de aplaudi-lo, só pensava em vaiá-lo, bem parecido com a passagem dele em Portugal, em que os protestos foram imensos. Mas com isso nós não podemos deixar de nos despedir de vocês, programa Pauta Livre, nessa noite relativamente fria, 20 graus, é outono, mas lembrando a vocês que lá na sexta-feira, para que digamos em conjunto, aquele tradicional sextou, dia 28, será o nosso encontro. Eu aguardo vocês. É o programa Pauta Livre que se despede da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Fiquem com Deus e o nosso encontro está programado 28, 21 horas. Até lá, muito obrigado e que Deus esteja sempre conosco.